Fala pessoal, tá muito alto ou não? Bom, bem-vindos à quarta edição da SATConf. Estou muito feliz de estar aqui e hoje talvez eu traga a palestra mais bullish. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um plano que pode até parecer um roteiro de Hollywood, de tão bizarro que ele é, e muitos céticos vão achar que eu estou ficando louco, mas eu realmente acho que um plano assim, eu acho realmente que esse plano está em curso e que ele vai mudar fundamentalmente a história do planeta nos próximos anos, principalmente para vocês e para mim que temos Bitcoin. É a tese do Gold First. Como o Bitcoin pode ser a carta na manga do governo dos Estados Unidos para manter a hegemonia econômica global no próximo século. Antes de eu começar, eu quero deixar claro uma coisa. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei prever o futuro e tudo que eu vou trazer aqui são hipóteses. Algumas coisas são fatos e eu vou apontá-las como fatos, mas se esse plano de fato vai acontecer ou não, a gente vai ter que aguardar para ver. Eu vou mostrar para vocês como faz muito sentido a tese e, do ponto de vista de teoria dos jogos, incentivos econômicos, é o plano perfeito. Primeiro fato, os Estados Unidos têm uma dívida nacional já passando de 38 trilhões e subindo 1 trilhão a cada 120 dias, 4 meses. Segundo fato, o governo dos Estados Unidos tem um problemaço na mão. Eles estão gastando demais, os seus gastos são fundamentalmente fixos, engessados na Constituição. Quando o Trump entrou, levou o Elon Musk para criar o Doge, para cortar gastos e falhou miseravelmente depois de poucos meses. E com cada vez menos demanda por US Treasuries, o que está acontecendo é que os Estados Unidos vão precisar achar jeitos cada vez mais criativos de se financiarem. E a gente vive em tempos de dominância fiscal total. E, portanto, a frase da Lynn Alden, "Nothing stops this train", nada para esse trem, ficou tão famosa. É impossível parar de gastar sem colapsar o castelo de cartas do dia para a noite. A solução é encontrar maneiras de continuar colocando carvão na fornalha dessa locomotiva, porque senão tudo colapsa. Quando eu montei esses slides, foi no fim de semana passado, o Bitcoin estava subindo 16% no ano e o ouro 50%. E de lá para cá a gente já caiu mais um pouco, acho que está na fase dos 11% year to date. Agora, num ano em que todo mundo esperava que fosse topo de ciclo, bull market exponencial, a gente está com esses números decepcionantes. E outro fato que eu trago para vocês é o seguinte: países mundo afora, liderados pela China e Rússia, estão questionando o sistema monetário criado lá atrás, em 1944, em Bretton Woods, e os bancos centrais estão trocando reservas de US Treasuries a todo vapor por ativos de reserva neutra, principalmente ouro. Exatamente um mês atrás, pela primeira vez em 30 anos, o ouro ultrapassou US Treasuries como ativo de reserva de bancos centrais. O dólar está fortemente ameaçado. Quanto mais o ouro sobe, mais óbvia fica a fragilidade do sistema como um todo. E mais frágil fica a situação dos Estados Unidos para continuarem se financiando. Se nada for feito e essa tendência continuar, a gente vai ter uma crise de confiança crescente no dólar e aí é game over para os Estados Unidos. A China vence essa guerra e ela se torna a grande potência econômica global, solidificando a visão de um mundo multipolar, que é tudo que os Estados Unidos não querem. Só que os Estados Unidos ainda são os maiores detentores de ouro da face da Terra. Eles têm 8.133 toneladas. E se você assumir que eles não estão mentindo, porque quando o Elon Musk estava no governo, ele falou de auditar, entrar no Fort Knox, fazer uma live, mostrar o ouro lá, e esse assunto morreu do nada. Mas vamos assumir aqui, para fins dessa análise, de que, de fato, o ouro está lá no cofre, eles têm 8.133 toneladas de ouro, e isso, para colocar em perspectiva, a Alemanha, em segundo lugar, tem 3.350 toneladas. Os Estados Unidos têm mais ouro do que China, Rússia, França e Suíça combinados. As reservas de ouro dos Estados Unidos estão avaliadas hoje em 42 dólares e 22 cents. Desde 1973, 42 dólares e 22 cents por onça Troy. Ou seja, a avaliação atual é mais ou menos 12 bilhões de dólares. Só que o preço de mercado hoje do ouro é mais ou menos 4 mil dólares, o que faria as reservas valerem a preço de mercado 1,15 trilhão de dólares.
E aí fica a reflexão, por que será que os Estados Unidos ainda não remarcaram a mercado essas reservas, gerando 1 trilhão de ajuste fiscal contábil, onde o Federal Reserve teria de imprimir essa grana, entregar para o Tesouro, e o Trump poderia literalmente decidir isso, desde lá de trás do Gold Reserve Act, o presidente tem o poder de decidir isso unilateralmente, sem aprovação do Congresso, numa única canetada. Então, por que ele não fez isso? Eu confesso que eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça, desde que começaram a falar de remarcar as reservas de ouro, e eu conversei com muita gente, ninguém sabia explicar. A única pessoa que me trouxe uma teoria plausível, que me parece fazer sentido, foi o Guilherme Bandeira, e ele falou, cara, se os Estados Unidos fizessem isso, muito provavelmente ia sinalizar um desespero, ia ser uma crise de confiança no dólar e ia acelerar o colapso do sistema, então eles podem estar guardando isso para um momento estratégico. Faz sentido. Eu já tive outras perspectivas e tentei achar a solução e não achei uma outra resposta para isso. Agora, um outro fato para vocês, Donald Trump foi eleito presidente em cima de muitas promessas pró-Bitcoin e pró-cripto, como vocês sabem. Por várias vezes ele falou abertamente que vai transformar os Estados Unidos num Global Bitcoin Powerhouse. E Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, recentemente falou que o governo está ativamente executando o plano do Trump para transformar os Estados Unidos nesse Global Bitcoin Powerhouse. E outro fato, no dia 6 de março desse ano, o Trump assinou a ordem executiva 14233, criando a reserva estratégica de Bitcoin, e na seção 3, item C do documento, está escrito, abre aspas, o secretário do Tesouro e o secretário do Comércio desenvolverão estratégias para adquirir Bitcoin adicionais para o governo, desde que tais estratégias sejam neutras em termos orçamentários e não imponham custos incrementais aos contribuintes americanos. Ou seja, ele deu literalmente a Scott Bessent e Howard Lutnick uma ordem clara, vai lá, estuda e volta com um plano para acumular o máximo de Bitcoin possível sem aumentar o déficit. Outro fato, dia 11 de março de 2025, a senadora americana do Wyoming, Cynthia Lummis, introduziu o projeto de lei do Bitcoin Act. Desde então, a gente não teve mais nenhum progresso, está parado para votação e aprovação no Senado, para depois ir para a Câmara, para depois ir para a sanção presidencial e virar lei. Já são 8 meses aí, nenhum progresso. Já o Genius Act foi apresentado 2 dias depois, no dia 13 de março, pelo Comitê de Banking, Housing e Urban Affairs, passou pelo Senado em junho, pela Câmara em julho, Trump assinou em 18 de julho e virou lei. 3 meses foi o suficiente, 4 meses e já tinha virado lei, tudo em velocidade da luz. O Genius Act fez com que os Estados Unidos passassem a enxergar nas empresas emissoras de stablecoins, principalmente Tether e Circle, que são as maiores, uma peça central no tabuleiro geopolítico global. Eles vão fomentar esse mercado de stablecoins cada vez mais, fazer ele crescer trilhões, e aí Tether, Circle e as outras emissoras de stablecoins vão ter que lastrear, por lei, 100% das suas emissões de stablecoins em títulos do Tesouro de duration curto, de curta duração. Isso faz com que os Estados Unidos ganhem tempo. Em maio de 2025, na conferência em Las Vegas, Saifedean Ammous, autor do livro Padrão Bitcoin, deu uma palestra onde ele explica, com projeções extremamente otimistas, ele fala, cara, por mais que esse mercado cresça, e eu vou adotar aqui as premissas mais otimistas possíveis, ele projetou e ele calculou que o máximo que isso ia tapar de buraco seriam 3,7 trilhões de dólares até 2035, na próxima década. Frente a uma dívida que hoje é 38 trilhões, como eu mostrei, mas que nos próximos 10 anos pode alcançar mais de 60 tri. Então, resolveria mais ou menos 5,4% do problema. Não resolve o problema, só ganha tempo para os Estados Unidos. E aí eu pergunto, ganha tempo para quê? É aí que entra a tese do Gold First. Se os Estados Unidos... Vamos pensar aqui, e se o governo Trump, se os Estados Unidos da América estiverem monitorando de perto essa situação, vendo o ouro subir, o Bitcoin andar de lado, ou cair, como está caindo hoje, e assistindo a China, a Rússia, os adversários geopolíticos, só acumulando cada vez mais ouro, só aguardando a hora ideal para agir. E se a crescente desconfiança dos mercados na solvência dos Estados Unidos for algo positivo para os Estados Unidos no curto prazo? Quanto mais desconfiança,
mais fuga para o ouro, mais o preço do ouro sobe. Quanto mais o ouro sobe, maior vai ser o ajuste contábil potencial que os Estados Unidos podem fazer a qualquer momento com uma canetada de Donald J. Trump. Qual seria então o momento certo, o momento ideal de agir? Se eu fosse Trump, eu provavelmente deixaria para agir no último instante possível, quando o sistema está claramente a minutos de colapsar. E a gente teria que esperar um Black Swan, um evento de colapso, um evento cataclísmico nos mercados. Existem vários candidatos aí, se a gente olhar os mercados e acompanhar de perto, tem várias coisas que potencialmente podem virar o próximo Black Swan e causar um crash maior que 2020, maior que 2008. Alguns exemplos: a economia japonesa, numa situação cada vez mais grave, a solvência nos bancos americanos, agora com a falta de liquidez que aconteceu ao longo desse ano, os spreads interbancários estão crescendo, a situação está ficando um pouquinho mais estressada. Esse gráfico aqui mostra a Treasury General Account, que é a conta corrente do Tesouro dos Estados Unidos dentro do Federal Reserve. Essa seta vermelha começa mais ou menos ali em julho. Exato. Em julho foi a ponta de baixo ali da seta vermelha. A gente tinha 200 bilhões de dólares, certo? Aceleramos para agora. Esse gráfico está desatualizado, mas agora a gente está em 1 trilhão de dólares. Então, para todos os efeitos, o Tesouro americano simplesmente drenou liquidez no montante de 800 bilhões de dólares do mercado. Isso literalmente estressa os mercados e faz com que os bancos que já estão alavancados fiquem numa situação de mais fragilidade. Aí eu pergunto para vocês, por que o Trump e o Bessent, que estão sempre criticando o Fed tão duramente, falando que o Fed deveria cortar juros, pedindo que eles precisam de mais liquidez no sistema, colaborariam para tirar a liquidez do sistema? Qual é o sentido? Se você quer que o Fed corte juros, você quer mais liquidez. Aí você vai lá e tira a liquidez? Não faz sentido nenhum. Aí alguém pode me falar, Bernardo, eu estou acompanhando de perto esse negócio, eu sei que o governo americano está em shutdown desde 1º de outubro, e quando você está em shutdown, os serviços essenciais continuam funcionando, mas os trabalhadores não recebem, e os serviços não essenciais são pausados, então a despesa diminui, e portanto faz sentido que essa conta corrente infle de saldo. Sim, mas o shutdown começou em outubro, no dia 1º, a gente tem um mês e pouquinho. E lá no dia 1º de outubro já estava em 800 bi. Então, se saiu de 200 para 800 até o shutdown, eles, para todos os efeitos, tiraram 600 bilhões de liquidez do sistema, o que é muito esquisito, é muito dinheiro. Aqui você tem outro gráfico que mostra reservas bancárias em percentual do PIB. Para quem não sabe, o Federal Reserve ele tem 3 mecanismos para controlar a liquidez liquidez da economia. A taxa de juros oficial, o Fed Funds Rate, que eles definem nas reuniões. Tem a expansão e contração do balanço patrimonial, que é o que a gente chama de QE, Quantitative Easing, e o outro lado, o Quantitative Tightening, quando você está apertando o balanço e tirando a liquidez do sistema. E o terceiro mecanismo é a janela de desconto, que basicamente você move para cima ou para baixo os requerimentos de reserva que os bancos têm que guardar, aumentando ou diminuindo o percentual de alavancagem de reserva fracionária que os bancos podem ter. Só que desde 2020, essa janela de desconto, a taxa é zero, ou seja, os bancos estão rodando a todo vapor, puramente na confiança, eles estão infinitamente alavancados. Então a janela de desconto está desativada, o Fed não usa mais esse mecanismo. Aqui você tem o SOFR, que é o Secure Overnight Finance Rate, é a taxa de financiamento overnight, uma taxa de juros que serve de referência para empréstimos overnight entre bancos que são garantidos por títulos do Tesouro americano. E o IORB é uma taxa de juros que o Fed usa de referência para pagar sobre os saldos mantidos dos bancos que estão dentro do Federal Reserve. Em resumo, esse gráfico aqui ele só monitora. Você tem que olhar para ele e falar, quando tem um spike para cima, quer dizer que o mercado está mais estressado, tem menos liquidez, está ficando mais perigoso de uma rachadura virar um crash global. Então, em público, recapitulando, Trump e Bessent estão sempre criticando Powell, falando que ele precisa cortar juros mais rápido, precisa injetar liquidez na economia, só que discurso é uma coisa, as palavras não importam, o que importa são as ações. Se eles querem tanto assim aumento de liquidez, por que eles estão tirando liquidez junto com o Fed? Será que eles têm um plano mirabolante? Será que eles querem, de certa forma, aumentar a pressão no sistema
para acelerar a aversão a risco, para aumentar o estresse nos mercados, para baratear o Bitcoin e encarecer o ouro até o momento propício, já o Fed, como eu falei, vem fazendo QT desde 2023 e na última reunião o Powell sinalizou que no dia 1º de dezembro acabou o QT, vai voltar a parar de drenar liquidez do sistema, o que vai dar um alívio. Será que o objetivo do Tesouro em aumentar a TGA, a Treasury General Account, era forçar o Fed para fazer isso? Ou será também que pode ser tudo um teatro muito bem coordenado para passar a ilusão de uma rivalidade, mas no fim, menos liquidez, mais estresse, ouro para cima, bom para todo mundo, inclusive para a Casa Branca? Se os Estados Unidos remarcarem suas reservas de ouro hoje, como eu falei, você teria um ajuste contábil, um lucro contábil de 1,1 trilhões de dólares. Se o ouro fosse de 4 mil dólares, preço atual, para 12 mil dólares, por exemplo, esse ajuste subiria para 3,4 tri. A 16 mil dólares a onça Troy, 4,5 tri. 1,1 tri já daria para comprar 10 milhões de bitcoins ao preço de 110 mil dólares quando eu fiz essa apresentação. Hoje dá para comprar mais. Só que a gente sabe que se isso fosse acontecer, se eles fossem tentar comprar essa quantidade de bitcoins, o preço ia disparar imediatamente. A gente também sabe que no momento que os Estados Unidos tornarem públicas as compras, outros países provavelmente vão seguir e vai catapultar o preço para cima. Agora, quanto mais o ouro subir, melhor para o Trump em teoria, porque ele tem esse ajuste contábil potencial mais poderoso, ele tem mais munição guardada na gaveta. Como eu falei também, teoricamente, tecnicamente, desde 1974, com o Gold Reserve Act, o presidente tem o poder de remarcar as reservas, inclusive a um preço maior do que o preço atual de mercado. Então, o preço hoje está 4 mil, o Trump poderia facilmente subir para 5 mil, para 10 mil, para 12 mil, ele só não pode subir para infinito, muito mais alto do que os preços atuais, porque vai sinalizar desespero para o mercado e vai ter uma crise de confiança ainda maior no dólar e acelera o colapso. Agora, todo mundo que está aqui provavelmente é Bitcoiner como eu. Vocês sabem que o sistema monetário baseado no dólar 100% fiat, que surgiu em 1971, está com os dias contados, está rodando no vapor. E a gente sabe isso, os Estados Unidos sabem disso, a China sabe disso, todo mundo sabe. Só que em algum momento no futuro, essa crise de confiança nos dólares vai ultrapassar um ponto de não retorno. E aí, em teoria, os Estados Unidos, que hoje têm algo a perder em fazer esse movimento, não terão mais nada a perder. Para mim, esse seria o momento ideal, o momento perfeito de sacar essa carta da manga, remarcar as reservas de ouro e anunciar uma compra massiva de Bitcoin. Se o Trump quiser, no momento propício, vender a mercado parte das 8.133 toneladas de ouro, desmonetizar parte do ouro e colapsar o preço atual, ele ainda dá uma bela de uma rasteira nos adversários geopolíticos, China, Rússia, BRICS, etc. Só que vender ouro não é tão simples quanto uma canetada do Trump, precisa de aprovação no Congresso, então é um pouquinho mais complicado. E aí eu tenho certeza que pelo menos alguém que está aqui, ou alguns de vocês estão pensando, o Bernardo está completamente louco, porque qual é a chance real de alguém fazer isso? Imagina se o governo americano vai desovar toneladas de ouro, um ativo com milhares e milhares de anos de reconhecimento como reserva de valor, para comprar Bitcoin, um ativo que tem 17 anos de história, que pouca gente ainda enxerga como melhor do que o ouro. E para essas pessoas o que eu tenho a dizer é o seguinte: Bitcoin é o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, todo mundo aqui sabe disso, infinitamente superior ao ouro em todas as propriedades monetárias de escassez, portabilidade, divisibilidade, durabilidade e fungibilidade. A gente também sabe que o ouro já falhou como dinheiro. O fato do ouro ser físico, caro de armazenar e de transportar, fez com que surgissem os bancos centrais e a necessidade de confiança que foi traída ao longo do tempo e trouxe a gente para essa situação horrorosa que a gente está com o sistema atual. O mundo de hoje é totalmente interligado e digital. É impossível a gente voltar para um sistema monetário lastreado em ouro sem depender cada vez mais de confiança num agente central, e isso é a fonte do problema atual. Eu até concordo com muito gold bug por aí que o ouro bate o Bitcoin no quesito track record. Ele tem muito mais histórico, são 5 mil frente a 17. Só que isso importa para mim, importa para você, porque nós somos irrelevantes, certo?
Eu posso ter certeza absoluta que o Bitcoin é melhor do que o ouro, só que isso não vai mover o preço do ouro, eu não decido nada. Então eu posso comprar Bitcoin com todo o meu patrimônio e ficar falando no YouTube eternamente que o Bitcoin é melhor do que o ouro, isso não move os mercados. Eu continuo tendo que aguentar Bitcoin a $99 mil e ver os gold bugs dando risada porque está subindo 50% no ano. Só que com o governo americano a história é um pouquinho diferente, certo? Se os Estados Unidos reconhecerem Bitcoin como reserva monetária superior ao ouro amanhã, você acha que os investidores institucionais, os fundos de pensão, os bancos centrais de países menores e indivíduos como outras pessoas diversas, ainda assim vão continuar desconfiando do Bitcoin como reserva de valor? Ou você concorda comigo que esse evento poderia ser o gatilho para acelerar cada vez mais a desmonetização do ouro pelo Bitcoin? Eu não sou o primeiro maluco que sobe num palco e fala sobre isso, tá? Essa teoria vem ganhando popularidade. Eu já vi pessoas como o Josh Mandel, como o Luke Groman, como a própria Swan Bitcoin já fez um vídeo sobre isso. E Michael Saylor foi o primeiro a sugerir publicamente esse plano lá atrás, em dezembro de 2024, quando numa entrevista para o Yahoo Finance, ele e a senadora democrata Kirsten Gillibrand estavam conversando e a senadora falou que ela não entendia o propósito da reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos, e aí Saylor respondeu com a seguinte frase. Acho que não dá para dar play aqui. Dá. Bitcoin Central Reserve is, and I haven't seen the details of why that's important. Bitcoin is emerging as the world's reserve capital network. People are realizing that Bitcoin is better than real estate. It's better than stocks. There's not a single company or real estate property that you would rather own for the long term than Bitcoin. So the very simple idea is buy 20 or 25% of the Bitcoin network on behalf of the U.S. government, catalyze the development of that world reserve capital network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States. If you want to put a great twist on it, dump your gold, sell all the U.S. gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. Pois é. Além disso, se a gente analisar o plano puramente por uma questão de incentivos e teoria dos jogos, incentivos econômicos principalmente, temos que, fatos eu vou trazer agora, Trump Media e Technology acumula cerca de $2 bilhões já em Bitcoin e já declarou publicamente que vai continuar comprando enquanto der, posicionando o Trump como um defensor explícito do Bitcoin. Esses dias, segunda-feira passada, ele estava no 60 Minutes, programa tradicional da TV americana, falando que a única coisa que importa para o governo dele é que ele seja o number one em cripto. Infelizmente, ele continua usando essa palavra horrorosa para se referir ao Bitcoin, mas tudo bem. É estimado por alguns analistas que 40% da fortuna da família Trump já esteja exposta a Bitcoin e cripto direto ou indiretamente. Howard Lutnick, secretário do Comércio, fundador da Cantor Fitzgerald, uma gigantesca gestora de Wall Street, um dos maiores market makers do mundo em treasuries e agora cofundadora da Treasury Company 21 com Jack Mallers da Strike, com a Tether e o SoftBank. Ele também é um investidor de longa data em MSTR, em Strategy. Você tem Scott Bessent, secretário do Tesouro, ex-braço direito de George Soros, que mantém uma postura abertamente pró-Bitcoin. Você tem vários outros membros da Casa Branca que são abertamente defensores do Bitcoin. No UFC, ano passado, eu acho, o RFK Jr., secretário da Saúde, falou que tinha mais de 80% do patrimônio dele em Bitcoin. E outros, vários membros da Casa Branca tinham patrimônio declarado antes da nomeação. Ou seja, o plano não apenas pode preservar a hegemonia americana, como ele pode enriquecer absurdamente quem está ali executando o plano. 7 de novembro de 2028, daqui a exatos 3 anos, eleições presidenciais americanas. Ou seja, tudo que eu descrevi aqui hoje, em tese, tem que acontecer e se tornar irreversível, ser escrito em pedra, virar lei e ser imutável em 3 anos. Porque, cá entre nós, vocês acham mesmo que Donald Trump, que foi perseguido, desbancarizado, quase preso no governo Biden,
vai simplesmente correr o risco de passar a faixa para um possível novo presidente democrata, que numa canetada vai desfazer a ordem executiva e tudo que ele construiu até agora? 3 anos, esse é o prazo máximo. E eu sinceramente acredito que tem muito boa chance de acontecer muito antes disso. Agora, se depois de tudo que eu trouxe aqui hoje, você ainda acreditar que eu estou maluco, que isso é impossível, eu só tenho essa frase do Satoshi para trazer, porque o meu tempo aqui no palco acabou. Só que vocês podem escanear esse QR Code aí, ir lá para o canal da Better Money no YouTube e acompanhar mais informações que eu trago sobre esse assunto, porque eu acredito de verdade que nós temos boas possibilidades de daqui a 2, 3 anos a gente estar vivendo num mundo completamente diferente. Então, não se assustem, aproveitem a promoção, $99 mil é de graça. Obrigado.